Olá, estamos no Canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. E o meu entrevistado de hoje é um político nato, inclusive que tem políticos na família. Eu estou falando que eu vou conversar hoje com Betinho Dauaire. É um pré-candidato à Prefeitura de São João da Barra. Betinho, é um prazer, é uma satisfação. Você sabe que você já foi anteriormente convidado para vir e não tinha vindo. Eu quase que tive que trazê-lo aqui no pulso. Então eu quero agradecer você estar disponibilizando seu tempo de vir aqui conversar comigo. Esta câmera aqui é sua para os seus cumprimentos iniciais. Bem, bom dia, Erval. Um prazer muito grande estar aqui com você, conversando com todos os seus telespectadores. Realmente já tive esse convite anteriormente, mas eu acho que as coisas acontecem quando deve acontecer e eu tenho certeza que hoje vai ser muito produtivo esse nosso bate-papo junto com todos os seus telespectadores. Betinho, eu não posso fazer uma entrevista com você sem falarmos aqui, nós dois, de uma figura que me é muito cara. Eu tenho muito carinho por essa figura, que chama-se Alberto Dauaire. Eu tenho um carinho muito grande por Alberto e vou fazer aqui, eu sei que o entrevistado é você, mas eu preciso fazer algumas colocações. Eu tenho um carinho por Alberto porque Alberto foi um referencial para mim. Aí você vai pensar assim, bom, você não é íntimo da minha casa, eu nunca te vi circulando na sala lá de casa, especialmente aquela casa da Mandaré, ali em frente à casa de Zaine e João Maciel, mas realmente eu não era habitué da casa. Mas eu vou citar duas referências muito fortes. Uma quando eu era muito pequeno, talvez antes dos 7 anos, porque o nome de Alberto, quando eu só ouvia falar no nome de Alberto, Alberto era prefeito de São João da Barra e São Francisco de Itabapoana pertencia. Eu tinha relações com uma pessoa onde eu passava as férias de junho na fazenda deles, lá em Bom Jardim, que era a tia Arminda, e existia lá uma pessoa chamada Noinha, e nós fazíamos brincadeiras de que ela iria casar com o Alberto Dauaire para fazer ciúme ao filho dela, caçula, que é o Rogenaldo. Então esse é um referencial. E o segundo referencial foi uma aproximação que nós tínhamos com relação a Paulo Salles, que trabalhou com seu pai, e em um determinado momento nós fomos juntos, Alberto, Dona Tereza e eu, a uma festa na casa do Dr. Edson Coelho dos Santos, que era o presidente da Câmara Municipal aqui em Campos, naquela época. Então esses são alguns dos momentos que eu conto, que eu estou justificando para dizer a você o carinho que eu tenho com o Alberto. E fora isso, a elegância que Alberto é. Aí vai minha primeira pergunta. Quando você nasceu, Alberto já era político? Quando eu nasci, meu pai já era vereador, né? Já estava no 3º mandato de vereador, já tinha exercido a 4ª vez a presidência da Câmara de Vereadores e se preparava, né, para uma eleição municipal que aconteceu em 1962, e aí eu já tinha 1 ano e pouco. Já era prefeito, aí para ser prefeito. Isso, prefeito de São João da Barra. Nós morávamos em Atafona, né, na casa do avô do ex-prefeito João Francisco, do pai do ex-prefeito João Francisco de Almeida, e ficamos lá, né, até os meus 6 anos, 7 anos de idade morando em Atafona, até que ele se decidiu, quando acabou o mandato de prefeito, deixar a política, mas por insistência do então líder político, o deputado Afonso Celso Ribeiro de Castro, que insistiu que ele fosse candidato a deputado estadual. Ele resistiu, porque meu pai era um homem do comércio, né, era um homem da iniciativa privada, apesar de já estar no 4º mandato, ele tinha deixado de lado a questão comercial dele. Mas de prefeito ele só foi um mandato? Foi uma vez prefeito de São João da Barra. E dali ele se elegeu deputado e nós tivemos que ir a Niterói, porque a capital do estado era lá, e ali começou uma outra vida. Quantos mandatos de deputado? Meu pai teve no total 11 mandatos, sendo 7 de deputados, né? São... dos 24 anos de idade aos 70 anos, ele se elegeu de forma consecutiva. E nesses 2 intervalos foi secretário de Estado 2 vezes, o governo Jeremias e o governo Leonel Brizola, né? Então, ele tem uma longa história de aprovação através das urnas, né? E Alberto o meu pai tem uma história política que me orgulha muito. É um homem que sempre abriu portas para mim. Onde eu falo que o meu nome é Alberto Dauaire Filho ou Betinho Dauaire, sempre abriu portas, nunca fechou. O Betinho, uma coisa que eu tenho curiosidade, e eu até tentei fazer um documentário com o Alberto, tudo, já isso é um outro assunto. Mas Alberto, eu sempre soube que Alberto foi MDB e depois PMDB. Mas uma curiosidade que eu tenho, que eu nunca tive oportunidade, e outro dia tive vontade de perguntar, mas algumas pessoas me interromperam na conversa que a gente teve na porta de um banco, ali na Santos Dumont, no centro da cidade, e agora recentemente isso.
Alberto estava onde na Revolução de 64? Que o PMDB foi perseguido e era a oposição daquele regime bipartidário. Alberto estava onde na Revolução de 64? Que passou incólume. Meu pai foi prefeito nessa época, né? Chegou a ser afastado pelo movimento revolucionário, porque ali tinha uma briga das lideranças de Simão Mansur e Afonso Celso Ribeiro de Castro, mas retornou à prefeitura, né? Ele chegou a enfrentar a força militar, tem toda uma história, né? Mas, graças a Deus, se saiu muito bem, né? E continuou na administração e terminou seu mandato. Por isso, nessa época ainda não era criado o MDB foi criado posteriormente, aonde ele se ingressou no Movimento Democrático Brasileiro, uma sigla partidária que, na verdade, era uma frente que reuniam vários segmentos políticos, né? Até hoje, né, verdade? Até hoje, né? O PMDB deixou de ser uma frente democrática para ser uma frente governista. Isso aí, com certeza. Virou um PFL grande. Mas de qualquer forma é uma sigla muito picada, né? Com muitos caciques, né? Cacique demais. Tem mais caciques do que índio. Desculpa, só que é verdade. Só que os interesses, na realidade, do MDB antigo são completamente diferentes do PMDB atual, né? O PMDB atual virou governista, virou um PFL grande, perdeu toda a característica que conseguiu manter até Ulisses Guimarães. Betinho, mas eu quero conversar com você uma coisa, mantendo ainda a nossa conversa no âmbito familiar. Ótimo. Eu queria fazer uma colocação, que você me desse uma visão sua, porque você tem duas óticas. Você tem o filho do prefeito, quer dizer, o filho do deputado, e depois você tem os filhos do prefeito, que foi a sua posição, e os filhos do deputado. Eu queria que você me fizesse um paralelo disso. Quer dizer, quando você viveu, você é filho de Alberto, você falou que quando ele foi prefeito você era pequeno, mas tudo bem, você viveu, filho do deputado, uma vida. Uma vida, filho de deputado. Mas depois você também viveu, porque você foi, além de prefeito, você foi deputado estadual. Né? Porque era pela suplência. Sim, mas você exerceu, teve um período que você exerceu, inclusive. Não chegou, não? Não. Bom. Fiquei na primeira suplência, recebi a diplomação de primeiro suplente. Pois é, mas você foi prefeito durante 2 mandatos, então você teve os filhos. Como é essa situação? Essa é a primeira pergunta com relação a isso, porque eu ainda tenho em seguida uma outra pergunta. Olha, eu tenho um aprendizado, né? Um aprendizado muito interessante. Quando eu era criança, meu pai era vereador. Quando eu era criança, meu pai era prefeito. Quando eu era adolescente, meu pai era deputado. Quando eu já era adulto, meu pai também era deputado. Quando eu me casei, meu pai era secretário de Estado e deputado. Quando eu cheguei aos meus 35 anos de idade, meu pai encerrava a carreira política, né? Como deputado. Então, eu sempre... E logo em seguida eu me elegi prefeito por 2 mandatos, né? E depois fiquei na primeira suplência de deputado, que me deu um prestígio político. Então eu vivi toda essa fase praticamente crescendo dentro desse relacionamento de poder e política, né? Só fui, na verdade, entender um pouco o outro lado quando deixei o poder, né? Que aí o meu pai não era mais poder, eu também não tinha mais mandato e passei a conhecer o outro lado, que foi gratificante para mim, foi de um aprendizado imenso, né? Eu sempre segui, né, a linha educacional da minha mãe, né? Muito forte também. Meu pai sempre pregando a humildade, dizendo que tudo é passageiro, sempre nos ensinando valores morais fortes. E a minha mãe também, que eu costumo dizer que a minha mãe foi assim, uma pessoa muito forte, presente na nossa educação, na minha e do meu irmão, por causa da ausência do meu pai, por causa da política, né? Se meu pai fosse caminhoneiro, também estaria ausente, se ele tivesse uma outra profissão. Quantos brasileiros gostariam de estar mais presentes e não estão em certa fase da educação dos filhos porque estão trabalhando? E meu pai foi um político completo, né, dedicado 100%, e eu quero dizer a você que a experiência foi gratificante. Hoje, na condição de ver filhos, me vendo na posição que eu tive de prefeito ou de militante político, eu vejo que existe alguma coisa que ainda, eu não sei se é uma questão instinto, DNA, porque os nossos filhos começam também a se interessar de forma natural por essa questão política partidária, política pública. Então, são visões diferentes, mas que elas acabam, como tem uma determinada música dizendo, as pedrinhas acabam se encontrando. Então, é gratificante, né, você ter esses 2 times, né? Eu como filho de político e hoje eu tendo um filho, né, já exercendo a política, que tem uma tendência imensa para a vida pública, que é o Bruno Dauaire. Você aí me
me derrubou, porque você respondeu já uma pergunta que eu ia fazer com relação a Dona Teresa. Como é que Dona Teresa exerceu essa história? Porque Alberto, naquele tempo, inclusive, durante muito tempo, durante 7 mandatos, em Niterói, Rio de Janeiro, como é que era isso? Como era o papel da Dona Teresa? E agora ficou só a pergunta. Dona Teresa ensinou muito a sua mulher? Que eu esqueci o nome. A Lídia. A Lídia. Não, na verdade, ali, a postura da minha mãe, a importância da minha mãe, primeiro na nossa educação, foi, assim, fundamental, né? Minha mãe foi uma mulher decisiva na minha vida e do meu irmão, né? Por quê? Tanto eu como meu irmão tivemos fases, quando novos, de doenças, né? Doenças sérias, problemas de saúde graves. E ela segurou, né? Segurou a barra, como a gente diz mesmo, não tem jeito, né? Exatamente. A gente em Niterói, ela segurando toda a barra para que meu pai pudesse desenvolver todo o trabalho político, ou na capital, na Assembleia, ou na base política dele, que era São João da Barra e toda a região. Então, ela foi fundamental. Já a minha esposa, nós não tivemos, assim, entre mãe, sogra e nora, tanta relacionamento, assim, de aprendizado. Minha esposa aprendeu muito sozinha, né? Já numa outra geração também. Uma outra geração, mas são super amigas, se amam, se adoram. Que bom. Você vai me dar licença, mas nós já vamos para o intervalo. Estamos no canal 8, da Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. O meu entrevistado de hoje é o Betinho da Uai. Voltamos já.